circulação de pessoas e também de carros, caminhões, motos, né, de veículos em geral, e tornar mais rígido o isolamento social. Já que estamos falando a respeito de Salvador, temos aqui o prefeito da cidade, o prefeito ACM Neto. Bom dia para o senhor, obrigada pela gentileza de conversar com a gente mais uma vez. Dias atrás a gente também já bateu um papo aqui no Novo Dia. Por que essas medidas de restrição maior da circulação de pessoas vão valer apenas em alguns bairros da cidade e não exatamente na cidade inteira, prefeito? Bom dia, Elisa. Bom dia, Gotino. Bom dia a toda a equipe aí da CNN. Bom, é bom lembrar que já há muitos dias Salvador vem adotando medidas de isolamento social. Diversas atividades foram suspensas, a exemplo do funcionamento de shopping centers, bares e restaurantes, suspensão das aulas, quase todo o comércio de rua. A partir de agora, para tentar evitar o chamado lockdown, nós estamos fazendo uma análise setorializada, verificando a condição de cada bairro e, sobretudo, aqueles que estão mostrando uma taxa de transmissibilidade do coronavírus maior. Ou seja, quais são aquelas regiões da cidade que se tornaram potenciais de multiplicação do coronavírus. Então, a ideia é tomar medidas mais dirigidas nessas regiões da cidade, para não ter que fechar a cidade toda. Então, nesses locais, nós vamos impedir inteiramente o comércio, vamos impedir as atividades do comércio informal, a exemplo de ambulantes, feirantes, camelôs. Além disso, nós vamos restringir toda a mobilidade, então vamos fechar ruas, avenidas, diminuir a possibilidade de acesso de automóveis e também do transporte público. Eu diria que essa é a penúltima medida, é a medida que antecede a uma medida mais dura e radical, que teria que ser a decretação do lockdown. Eu espero que a gente não tenha que chegar lá, aqui em Salvador, exatamente para evitar essa situação mais dura que atingiria a toda a cidade irrestritamente. Nós partimos para adotar essas medidas localizadas nos bairros onde há maior transmissão do coronavírus. Não é fácil, né, prefeito? Porque a gente está falando de Salvador. Salvador é vida, Salvador é uma cidade pulsante, Salvador é uma cidade de movimentação de pessoas, né? Quando a gente olha para Salvador, a gente pensa ao mesmo tempo turismo, ao mesmo tempo as pessoas trabalhando, praia, movimentação, empresas. Quer dizer, é uma cidade que mistura todos esses setores. Caso a pessoa não entre nessa medida nessa regra mais rígida, vai ter alguma punição para essas pessoas? Olha, Gotino, aqui todas as medidas, inicialmente, elas têm caráter educativo e pedagógico. A gente, é claro, mobiliza toda a força e a estrutura do poder de polícia que possui a prefeitura. A Guarda Civil Municipal vai estar envolvida nessa operação, os fiscais de trânsito da mesma forma, a Polícia Militar. Inclusive, eu fiz questão de dividir esse trabalho com o governo do estado, porque é fundamental que a Polícia Militar esteja na rua. Então, nós vamos fazer barreiras de acesso, nós vamos ter pessoas da prefeitura mostrando que todo cidadão precisa aceitar e cumprir essas medidas, mas também tem um outro lado que é bom destacar. Esses locais da cidade, exatamente porque se tornaram um potencial maior de transmissão do coronavírus, nós vamos chegar com uma série de ações de proteção à vida dessas pessoas. Então, por exemplo, nós vamos fazer testes rápidos, nós vamos medir a temperatura das pessoas que eventualmente passem pela rua, nós vamos fazer um trabalho de distribuição de máscaras, nós vamos dar cestas básicas para todos os ambulantes que deixarem de trabalhar na rua nesses dias, nós vamos levar o conjunto dos serviços sociais para que a sociedade não enxergue essa medida apenas como uma medida punitiva, como algo que a gente está fazendo para limitar a vida do bairro, e sim para proteger nesse momento tão importante e permitir ali uma passagem, uma transição e que depois, é claro, a vida seja retomada normalmente. Prefeito, bom dia. O Yuri Pita aqui de São Paulo. Queria perguntar
sair um pouquinho de Salvador e perguntar de uma questão mais nacional. Foi aprovado ontem a ajuda financeira do governo federal para estados e municípios. Aproveitar que o senhor, além de prefeito de Salvador, presidente nacional do DEM e vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos. Qual a avaliação que o senhor faz da redação final do texto e qual é o impacto que pode ter as medidas de exceção que foram colocadas no congelamento de salários? O senhor é a favor dessas exceções que foram colocadas, que extrapolaram as áreas de saúde e segurança e chegaram até profissionais de educação e de outros setores? Yuri, bom dia. Estou a favor, sim. Eu acho que o Congresso Nacional, nessa redação final do projeto que foi aprovado, acertou quando exigiu contrapartidas de prefeitos e de governadores. Não é compatível, nesse momento, a gente imaginar reajuste de salário para servidores públicos, infelizmente. Veja, eu como prefeito cheguei aqui no último ano do meu mandato e me preparei para dar um bom reajuste aos servidores. Mas isso não foi possível em função do coronavírus. Nós temos um novo Brasil, um novo momento, e os servidores precisam entender isso. Daí porque eu acho que é acertada essa medida. Em relação à versão final desse projeto, eu diria que não agradou 100% a ninguém, mas foi o possível. Nós sabemos que quando se trata de um assunto que mexe com a federação, com o interesse de 27 unidades da federação, com centenas de milhares de prefeituras, quer dizer, tudo isso é muito complicado. Então, seria difícil um texto que agradasse a todos. Eu acompanhei os bastidores, acompanhei o deputado Rodrigo Maia, o presidente Davi Alcolumbre, e sei que foi o texto possível. Agora, olhando para frente, o Congresso ainda vai precisar continuar discutindo com prefeitos, principalmente, o financiamento da saúde, porque muitos custos estão conosco e os recursos assegurados até agora são insuficientes para cobrir esses custos com a saúde em função do coronavírus. Isso, Prefeito, desculpa, prefeito. Só uma última pergunta, Gotino, rapidinho, só para complementar essa resposta, prefeito. O senhor faz menção especificamente aos repasses que o Ministério da Saúde tem que fazer para prefeituras em relação, por exemplo, a leitos de UTI, é isso? Está havendo uma demora no credenciamento desses leitos? Está havendo uma demora. Aqui em Salvador, nós já temos diversos leitos de UTI funcionando a partir do trabalho da prefeitura e até agora, por exemplo, eu não consegui habilitar esses leitos. O governo federal ele entra com R$ 1.600 por leito. Aqui, a média do gasto que nós temos com cada leito de UTI é de mais ou menos R$ 4.000, ou seja, o dinheiro que o governo federal entra não dá para custear sequer metade do leito de UTI em Salvador e até agora nada. Ou seja, tudo que a gente vem gastando com os leitos de UTI até o momento é com recursos próprios do Tesouro Municipal. Prefeito ACM Neto, o senhor teve um encontro com o presidente da República, Jair Bolsonaro, recentemente. Qual é a posição hoje do seu partido? O senhor é presidente do DEM. Qual é a posição hoje do seu partido em relação ao governo no momento que a gente vê uma aproximação do presidente com os partidos do Centrão? Gotino, é a mesma de sempre. Logo depois que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito em 2018, havia uma grande especulação se o Democrata se tornaria base formal, oficial do governo ou não. E nós tomamos uma decisão de assumir uma postura de independência. Aquilo que fosse importante para o país teria o nosso apoio, como teve. E na agenda econômica existem exemplos contundentes, principalmente a reforma da Previdência, que só foi aprovada graças ao nosso apoio. Tudo que for bom para o país, o presidente terá o apoio do Democrata. Agora, não vamos aceitar discutir cargos, troca de espaços. Acho que o presidente não deve caminhar por aí. O presidente se elegeu em 2018 com um discurso de acabar com o toma lá da cá. A gente sabe o quanto isso foi caro para o Brasil, loteamento de ministérios, loteamento de estatais. Eu sou contra essa prática. Disse ao presidente que ele, querendo ter o apoio dos democratas, basta ele discutir conosco política em alto nível, refletir conjuntamente o futuro do Brasil. Troca de cargos, não nos convide, eu me incluo fora disso. Agora, se a opção do governo é articular com outros partidos nessa base, que o governo e esses outros partidos justifiquem essa decisão. O Democratas não se envolve nisso.
Oi, prefeito. Aqui em Brasília, Basília Rodrigues, tudo bem? Bom dia para o senhor. A gente tem ouvido vários interlocutores da política, sobre qual avaliação que eles tiveram do depoimento do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que parecia vir com muitas revelações. Parece até aqui que nas palavras não houve tanto impacto, mas o que deixou para trás as dúvidas é que justamente estão levando polêmicas aí para o governo, como essa divulgação do vídeo que ainda não ocorreu e que o governo está pedindo para não mostrar. O senhor, como presidente do Democratas, quase 30 deputados federais aqui na Câmara dos Deputados, qual a sua avaliação sobre esse cenário de momento, sobre o depoimento do ex-ministro da Justiça, o impacto disso na política? Olha, Basília, é claro que logo depois que o ministro Sérgio Moro saiu do ministério, as declarações dele mexeram muito no cenário político, Geraram bastante especulações, enfim. Eu tenho dito desde o começo que é preciso ter calma, que nesse momento nós temos um problema muito grande para enfrentar no Brasil, que exige união do presidente, de prefeitos, governadores, do Congresso Nacional. As investigações a respeito do que foi colocado pelo ex-ministro Sérgio Moro devem ser conduzidas pelo Supremo Tribunal Federal. Eu confio no Poder Judiciário brasileiro, na Polícia Federal, no Ministério Público Federal. Eu penso que a gente deve deixar a cargo desses órgãos apurar se de fato houve algum tipo de conduta inadequada ou ilícita praticada pelo presidente da República. Eu penso que, com os elementos que estão colocados nesse momento, com aquilo que a gente pode enxergar claramente, não há ainda elementos para o prosseguimento de um processo de impeachment. Eu lamento que o Brasil, além de ter que viver toda essa crise na saúde, toda essa crise na economia, ainda tenha também que viver uma crise política institucional e conviver com esse tipo de especulação. Seria muito melhor que todos estivéssemos focados e dedicando a nossa energia para a superação ao coronavírus, para a preservação da vida das pessoas e para refletir quais são os caminhos da retomada futura do Brasil. E que deixemos nesse momento, com o Supremo, com a Polícia Federal, com o Ministério Público Federal, a responsabilidade por apurar o que houve e se houve. Lá na frente, existindo elementos, ok, mas nesse momento, como, na minha opinião, não existem, eu acho que a gente devia ficar focado no enfrentamento à crise e na construção dessa agenda futura de recuperação econômica do Brasil. Nós conversamos com o prefeito de Salvador, ACM Neto. Obrigada, prefeito, pela gentileza de nos atender mais uma vez. Obrigado, Elisa. Um bom dia a todos.